A Apvida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você. Olá pessoal, eu sou Ednilza Guedes, farmacêutica, terapeuta, bióloga, psicanalista. Gente, eu no passar do tempo só vou agregando conhecimento, daí a gente tem que fazer isso, a gente tem que trabalhar o físico, a mente para estar bem. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa super importante que é a atividade física, em especial atividade física na sua casa. Muita gente faz atividade física na sua casa, por exemplo, eu faço, mas eu tenho uma pessoa que me acompanha e é bom que você seja acompanhado pelo seu instrutor, pelo seu professor, uma pessoa que tenha nível superior. E hoje nós trouxemos aqui a professora Genise Guedes, ela vai se apresentar, tá bom? Pra gente começar a nossa entrevista. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, bom dia, agradeço já todo esse aconchego, né? Cheguei aqui, muito obrigada mesmo. Meu nome é Genise Guedes de Andrade, eu sou uma profissional de educação física, pós-graduada em exercício físico, fisiologia e biomecânica do movimento, né? E graduada em exames laboratoriais, leitura. Então, assim, a gente vai agregando. É isso aí, professora, é isso aí. Gente, é o seguinte, eu trouxe a Genise aqui, tava na nossa pauta, e hoje a gente vê a atividade física, a gente passou a pandemia, né? E muita gente começou a fazer atividade física na sua casa. Liga lá o YouTube, faz a sua programação, faz yoga, faz exercício físico, musculação, faz bicicleta, esteira, mas nós temos que avaliar o ponto positivo e o ponto negativo disso. E hoje a gente vai conversar com a professora sobre alguns pontos. Por exemplo, professora, o exercício físico em si, a gente vê muita coisa em pauta agora no YouTube, no Facebook, no Instagram, por todos os lados. Ele é benéfico tanto para a saúde mental como a saúde do corpo, a saúde física? Sim, com certeza. O exercício físico, ele tira o indivíduo, né, da aptidão física e mental, né, desfavorável, e ele eleva, né, esse indivíduo a uma aptidão física, mental, favorável, né? Tudo que ele para de fazer, tudo que ele deixa de fazer, ele vai melhorando com o tempo. Quando nós falamos de exercício físico em saúde mental, a gente fala do nosso cérebro como um órgão exigente, né? Um órgão que ele tem um sistema cerebral metabólico, então ele precisa de estímulos, né? Então o exercício físico na prática, quando você começa a praticar o exercício físico, o nosso corpo, ele aumenta de temperatura interna. E esse aumento de temperatura interna, ele faz com que aconteça as sinapses nervosas. E as sinapses nervosas, elas ativam os neurônios, e um dos neurônios é a endorfina. E a endorfina é o hormônio do bem-estar. Ele faz com que a percepção de alívio de estresse, percepção de bem-estar, né? Ele faz com que a pessoa se sinta mais segura, mais forte, né? Ela passa... Porque nós vivemos de verdade, como você falou, as pessoas muito com um sistema de muitos problemas, muito estresse, briguentas demais por tudo, né? Ansiedade, a gente nem vai entrar na questão das doenças, né? As doenças autoimunes, né? A gente vai falar das coisas básicas. Então, esse exercício físico, ele causa isso.
né? O cérebro, ele é um órgão exigente, então se o teu cérebro, ele exige do teu coração um funcionamento para que haja oxigenação, então ele precisa ser estimulado. Olha que legal, gente. Paulo, eu já quero endorfina, viu? Eu já quero muita endorfina, daqui a pouco, senhora, se eu for malhar, né? Sueli, Liminha, então eu já quero endorfina. Olha só, gente, eu não pude deixar de notar, olha a unha da professora. Eu amei a unha da professora, Vou gente. deixar aqui o Instagram da minha... Depois. Tá bom? Depois você deixa, eu deixo. Então, assim, o que você acha, será que depois da pandemia aumentou as pessoas fazendo exercício físico e quais os benefícios desse exercício? Porque, professor, eu soube assim, muita gente que já fazia exercício físico, praticava exercício físico antes da pandemia, né? Já vinha praticando antes da pandemia e durante a pandemia não adoeceram. Eu fui uma que não adoeci, eu não tive Covid. O meu professor também não teve Covid. Então, assim, quais são os efeitos benéficos disso aí? Bom, os benefícios, né, são vários, né, multifatoriais. O benefício do exercício físico, ele gera um estímulo cardíaco, sistema endócrino, sistema linfático, né, composição corporal. Então, ele trabalha em todas as nossas áreas, né? Mental, física, fisiológica, psicofisiológica, né? Então ele trabalha tudo isso. E como o Covid, ele atacou as células, o nosso centro da vida, então ele praticamente veio para destruir, certo? Então, mas quem já tinha, né, essa prática, né, o que as pessoas precisam entender é o seguinte: atividade física e exercício físico, eles são distintos. O exercício físico, ele tem um objetivo, ele tem metas, ele tem tudo dentro de uma classificação. A atividade física é tudo que você faz quando gera no músculo esquelético uma ação de gasto energético, certo? Então, uma pessoa, para ela fazer atividade física, por exemplo, eu saio de casa para passear com o meu cachorro, né? Tá, isso é uma atividade física. física. Quando eu faço exercício físico, eu tenho que medir o tempo, a força, eu pedalo, quantos por minuto eu faço. Então, isso é exercício físico. Eu preciso de uma orientação. A questão de estar em casa. Eu sempre falo que quando você entende perfeitamente o conceito da sua profissão, você consegue trabalhar assertivamente e as pessoas conseguem gerar melhores resultados. Como assim? Eu preciso entender o porquê e para que eu estou fazendo aquilo. Exercício. Professora, só um pouquinho. Olha, isso aí, eu estava em casa na pandemia, eu estava praticando Tai Chi. Olha que legal! Desculpa, é porque não tinha como fazer. Comemoração, né? Sim. Então, o que precisa? Outro ponto que a gente vai... É bem rápido e direto. Se eu pudesse fazer exercícios sozinho, eu não precisaria ter tanta formação profissional. Uma graduação, pós-graduação, mestrados, doutorados. Então, toda profissão, eu não posso entrar num consultório médico e se automedicar. Eu não posso chegar no consultório do nutricionista ou em casa mesmo e fazer minha própria dieta. Eu preciso conhecer, eu tenho que ter conhecimento. Então, a responsabilidade de um profissional, ele tem que ter. Então, quando você entende os conceitos, você trabalha de uma forma assertiva. Você se torna um profissional melhor. E as pessoas que estão em casa, a gente trabalha de biomecânica. Vamos falar de biomecânica? Eu que acompanho os meus alunos todos os dias, tem aluno comigo que estão há 4 anos, 5 anos, que até hoje a gente ainda trabalha essa parte de biomecânica, porque ele não executa o movimento corretamente. Entendeu? Então, qual a intensidade que essa pessoa está fazendo? Outra coisa, se eu estou em casa, pós-pandemia, como é que estão os meus exames?
Exercício físico, eu não posso fazer exercício físico sem exame médico. De qualquer jeito, né? Não posso. Chegar assim da cabeça. Hoje, anos sedentária. Hoje eu resolvi fazer exercício físico, aí saí pra correr. É complicado. Por causa, quando a gente falou o sistema neural, quando a gente fala desse sistema metabólico, a gente precisa entender essas coisas, né? Tem exercício físico que você, se tiver com um ponto aqui, se você tiver com seu cortisol aumentado, né? Se você precisa saber como é que tá esses hormônios. Tem tipos de hormônios, por exemplo, se você tem uma célula cancerígena e pratica o exercício físico e deixa o músculo por muito tempo sob estresse e o teu cortisol está alto, você pode desenvolver um câncer. Você pode desenvolver um câncer. Quantas pessoas hoje estão morrendo em academias? Muitas. Cadê os exames? E nos testes da polícia, que o pessoal vai, dá tudo ok, né, laudo ok, aí depois a pessoa, jovens, né, infartam. 13 anos. Infartam 13 anos. A gente vê pessoas, porque a população, ela não está só doente mentalmente, como a gente tem visto as coisas acontecerem, mas fisiologicamente também. Então elas precisam ter essa consciência que eu preciso fazer meus exames, eu preciso procurar um profissional, eu preciso para me viver melhor. Pessoas dizem, eu vou morrer mesmo. Eu já ouvi isso, eu ouço isso de muitos alunos. Eu digo, mas como você vai morrer? Hoje eu cuido de idosos que usam fraldas. É essa velhice que você quer para você? Quero não. Eu não quero. Eu quero ver como eu vejo muitos idosos com 80, 90 anos, 100 anos, andando, levantando, fazendo as suas necessidades. As pessoas, elas não sabem o preço de você levantar da sua cama e fazer sua necessidade sem precisar de alguém, certo? Então, tenham mais consciência acerca disso. Com certeza. Professora, eu acompanho, eu gosto muito de ver pessoas que motivam, né? Pessoas incentivadoras, né? Então eu acompanho, nem vou dizer senhoras, eu vou dizer jovens de 70, 80, 90 anos. Tem uma, ela começou com 70 e poucos anos a se cuidar, fazer exercício físico. Hoje, com 92 anos, ela é professora de educação física. Ela está linda e maravilhosa, Liminha. Você pode ver. Então, aquilo para mim é inspirador. Para mim é inspirador. Eu comecei assim, eu fazia esporadicamente, mas agora eu faço constantemente e isso assim acaba sendo viciante, porque a gente começa a liberar vários hormônios, então a gente sente prazer. Quando eu fico muito tempo sem fazer exercício físico, coitada de mim. É dor, é preguiça, é falta de ânimo, então pra mim não rola. Professora, uma pergunta. Com quantos anos, a gente falou idade, com quantos anos a pessoa pode começar a fazer exercício físico? Essa prática criança, jovem, idoso, tem uma idade para isso? Porque tem gente que com 50, 60 anos, eu não quero mais, já não é mais para minha idade e tal. Por exemplo, na literatura, tanto nacional como internacional, você pode procurar que você não vai encontrar nenhum malefício, só benefícios, né? De qualquer idade. De qualquer idade. A gente fala especificamente para a criança, né? Sempre que a criança a gente vai pela natação, né, direitinho, mas quando a gente chega a parte de trabalhar peso, as pessoas sempre têm uma ressalva, meu filho não pode isso. Só que se você for medir, mensurar a questão do andar, o andar da criança, dependendo do peso, é 2 vezes o seu peso. Equivale ele andando. Ele pulando de 5 a 6 vezes. Quem é que trabalha com peso corporal de 5 a 6 vezes maior do que igual ao seu peso? Não existe isso. Então a criança, a parte motora, a locomoção neural, tudo é exercício. Eles já fazem exercício físico. Só que hoje, infelizmente, as crianças elas estão presas a redes sociais, celular.
né? Você não bota mais a criança para pular uma corda, para as brincadeiras de criança. Os pais não tiram esse tempo, não todos, mas muitos pais não tiram esse tempo. Acho muito mais importante dar um celular do que botar a criança para brincar, para correr, para pular. Pega uma corda, amarra numa estrutura e pula a corda, entendeu? Tem várias maneiras de você falar. Então, na literatura não existe, né? Até a idade óssea, tem estudos, né, de 1987, 2013, que fala que a criança, quando ela pratica musculação, exercício de força, de resistência, ela tem uma reserva de 2 anos, que você em 25 anos gasta isso, vai gastando, vai perdendo a densidade óssea. E você colocando a sua criança para fazer exercício físico, aí a gente vai trabalhar com prevenção. Você vê a população há anos atrás aí, digamos, de 1980, você não via gente obesa. É verdade. Não vê as praias, não existia gente obesa. Mas vê agora, entendeu? Então isso a epigenética, ela derrubou porque 20% é genética, 80% é epigenética. A epigenética é o meio que você vive. Eu tenho uma família obesa, mas eu só vou ser obeso se eu comer igual àquela família, entendeu? Então a questão já de uma idade mais, se você não faz exercício físico, nós temos a sarcopenia, nós perdemos tônus musculares, nós ficamos fracos, porque o idoso cai. Aí a gente volta para aquela questão, de eu poder me levantar. Eu tenho massa magra, eu tenho músculo, eu tenho saúde, né? Então, olha, a gente vai falar na questão de depois de 50 anos ganhar massa muscular. Então, a questão não é mais nem de ganhar, porque você não ganha, você desenvolve. Você já tem essa massa lá. Você já tem os seus músculos, tudo perfeito. Ele simplesmente está faltando estímulos, certo? Então, assim, é esse cuidado. Eu não tenho mais jeito. Quantos alunos que começam comigo e dizem, professor, eu lá consigo fazer isso, principalmente o idoso. E você consegue. Você consegue, você é capaz. Então, faça. E hoje, a gente tem fotos, por isso que tem uma reportagem que fala sobre essas fotos dos antes e depois. Principalmente da face. Como você vê a saúde explanada no rosto. Professora, a senhora acha que o seguinte, muita gente faz exercício físico em casa. A senhora acha que é conveniente a pessoa fazer sozinha o exercício físico? Porque eu não faço. Eu tenho medo de fazer besteira. Eu sei que tem muitos vídeos e tal, mas como é que a gente age numa frente a isso aí? Pois eu vejo isso como uma falta de responsabilidade, né? É muita irresponsabilidade. Mas a gente vê hoje a mídia aí, profissionais bons mesmo, né? Fazendo isso. Acho que a necessidade vai da necessidade também. Então, às vezes, as pessoas não têm condições de pagar uma academia e tal. Mas eles dizem que não têm condições, e muitos não têm, mas gastam dinheiro com outras coisas. Então, tem condições de procurar um profissional, fazer uma academia. A questão é... Só se programar. Esse programa é questão de priorizar. É de priorizar, né? Então, assim, o exercício físico, você não pode fazer sozinho. Mas o que um ser humano, o que a gente pode fazer para dizer você não pode fazer e deixar ele sentado também, sem poder fazer nada? É meio complicado, né? Mas não é indicado. Se disser que é indicado, não é. Mas também tem as consultorias online que as pessoas fazem, né? Por exemplo, aluno meu, para fazer consultoria online, ele tem que vir primeiro, eu fazer uma avaliação funcional, ver o que ele consegue e o que ele não consegue executar. Aí sim. Entendeu? Como é que ele faz um agachamento, então eu vou passando exercícios que ele consiga executar só. Né? Aí ele faz o vídeo de como ele fez, eu faço o vídeo de como é feito o exercício, ele faz o vídeo de como fez, a gente tem esse feedback. Mas, infelizmente, nem todo mundo tem essa consciência e nem tem essa consideração consigo próprio. Entendeu, doutora? Então, assim, eu jamais vou dizer, faça exercício em casa sozinho. Por exemplo, hoje eu tive aula, eu estou aqui, então eu tenho a minha turma da manhã.
E eu passei o exercício para eles fazerem em casa. Mas já estão há 4 anos comigo, 3 anos comigo, 2 anos, 1 ano, né? Então, e mesmo assim, professora, eu tô com meu joelho não está legal hoje, então faça outro exercício. Faça deitado. Porque não tem, você consegue fazer de todas as formas, né? Eu tô aqui e você está do outro lado da tela. Como é que eu vou ver que você está executando o movimento correto, né? Mas isso é um assunto, né, que tem que ser bastante explanado, né? E tem muitas opiniões, né? E a gente tem que com certeza. Né? Então, vamos até aqui. Então, assim, eu queria que tu deixasse o teu recado final pro pessoal, dos teus seguidores. Eu vi que teve muitos comentários lá na chamada, muitos alunos. Legal, a professora é querida. Deixasse teu recado pro pessoal, deixasse as tuas redes sociais e também as redes sociais da tua manicure. Que eu amei. Ela é fantástica. Bom, gente, o recado que eu queria deixar para vocês é uma pergunta. Qual remédio que a gente toma, ou você toma, que em 2 ou 3 semanas, que dependendo da dose, ele vai trabalhar tudo que nós falamos aqui? Nenhum remédio. Nenhum remédio. Nós somos seres humanos ativos, proativos, nós fomos feitos para nos movimentar, né? Então, assim, não existe o remédio para isso, que trate tudo isso ao mesmo tempo, a não ser o exercício físico. E o exercício físico nos deixa inteligente. Nós conseguimos nos autoconceituar. Legal. E a pessoa que pratica exercício físico, ela tem 3 vezes mais esse autoconceito. Pergunte, faça uma experiência, pergunte de uma pessoa que treina e para ela falar sobre ela, e de uma pessoa que ela vive dentro de casa e não sai para nenhum canto. Então, assim, coloque isso em pauta na vida de vocês, né? Façam um esforço, procurem um profissional, pessoas que vocês confiem para trabalhar, e façam os seus exames médicos. Não vão para academia, não vão para nenhum lugar sem antes fazer seus exames médicos. Bom, minha rede social é CT Reviva, né? @CT Reviva, @Jane Guedes, né? Quem quiser alguma informação pode me procurar, tá bom? E a minha manicure... Manicure também? Tem pergunta? Tem pergunta, Sueli? Oba! Uma caminhada diária ajuda a começar a pessoa sair do sedentarismo? Sim. Sedentarismo, ele é um estado. A pessoa, ela não é. Sedentarismo é um estado. Você está aqui, ó, fazendo uma entrevista, a Ednilza terminou a entrevista, ela se levanta, ela se alonga, qualquer movimento que não está em repouso, tudo que gera um gasto energético, tudo que faz com que o músculo esquelético se movimente, ele sai do sedentarismo. Você precisa entender. Olha, uma coisa interessante, igual o cigarro, a notícia de cigarro que mata, fica saindo, antes ficava, né, cigarro mata, tinha que ter do sofá. Você ficar sentado aí vai te matar. Tem que ter isso. Muito Tem bom. que ter isso. Tá bom? Tu deixou a rede social da manicure? Oriana Inla. @Oriana Inla. Achou? Só colocou aqui nos comentários. Por quê? Professora, obrigada. Eu queria que o pessoal seguisse as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook, no Twitter, no site, tá bom? No YouTube e também @EdnilzaGuedesPharma, lá no Instagram e no Facebook. Agora eu vou deixar um recadinho para vocês. Se você começou a fazer algo e parou, tente outra vez. Não desista. Tente outra vez. Ah, mas eu não quero, não posso. Você pode tentar 1, 2, 3,
quantas vezes for preciso. Você consegue chegar lá, porque nós nascemos para vencer, nós somos vencedores. Até o próximo Leia Bula. Gratidão. A Apvida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você.